Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma live devocional, mais um momento de estudo da palavra. A fé se aprende, a palavra de Deus se aprende, a Bíblia, as escrituras sagradas. Quantos tesouros não existem nesse lugar? E a gente aqui no Cola na Videira queremos cada vez mais aprender a palavra de Deus para ouvir e guardar ela dentro de nós. Um guardar que é como plantar uma semente, porque a palavra de Deus é uma semente. Jesus disse isso. Então, se ela é uma semente, eu preciso plantar. Nós plantamos aonde? Dentro de nós. Então, precisa ter cultivo. Nós falamos ontem sobre isso. Você é um agricultor ou você é uma jardineira? Um jardineiro. Você quer ter atitudes como um agricultor em relação à palavra de Deus? Ou você quer ter uma atitude de jardineiro que cultiva de uma forma diferente a semente que foi plantada? Diferente. Pode perceber a diferença. São enormes. Se você não participou do devocional de ontem, está gravado tanto no nosso canal quanto aqui também no Instagram. E você que está chegando aí, muito bom dia. Como é que vocês estão, gente? Você que está chegando no ao vivo, você que está no gravado, um beijo no seu coração. Quem está aqui no ao vivo, para que o Instagram avise que nós estamos ao vivo, para os nossos seguidores mesmo aqui do Cola na Videira, eu preciso que vocês disparem o dedinho no coração e de que vocês possam. Já a Bruninha vem aqui com a gente, com a Betina. Que vocês possam, em nome de Jesus, pegar esse aviãozinho e enviar para algumas pessoas. Pega esse aviãozinho aqui, ó, e manda para uma lista de pessoas que aparece aí. As 5 primeiras pessoas, as 5 pessoas que vierem aí na sua mente. Deixa Deus usar você, tá bom? E eu creio que Deus vai falar no seu coração no dia de hoje. A Bíblia promete um novo coração. E um espírito novo. Um novo coração significa emoções restauradas, ressignificadas, reprogramação emocional, cura interior. E espírito novo é um guia novo. Você quer ser guiado pela videira? Sim ou não? Nós vamos falar sobre isso aqui. Como é que eu sou guiado pela videira? Como é que eu quero ser guiado por Deus, pela videira, pelo Cristo. Mas como é que eu sou na prática guiado por Ele? Como na prática, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, como é que eu sou guiado por Ele? Na hora que eu tô na dúvida, né? Na hora que você está na dúvida, na hora que você está na perseguição, na hora que você está com falta de paz, como que neste exato momento você é guiado por Deus? Nesse momento de falta de paz, porque tá com dúvida gera o quê? Incerteza. As incertezas geram medo. E o medo vai gerar o quê? Falta de paz. É uma cascata, você percebe isso? Então, seja muito bem-vindo você que está chegando aí. Abra sua Bíblia, por favor. Eu vou pedir só novamente que você dispare o dedinho no coração e que você encaminhe usando esse aviãozinho para 5 pessoas da sua lista, para a gente poder avançar e mais almas serem tocadas por Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, um dos discípulos de Jesus, muito próximo de Jesus. João capítulo 20, versículo 19 a 22. João capítulo 20, versículo 19 a 22. Ô, gente, nós somos tentados, eu, minha esposa, Betina, vocês, somos tentados o tempo todo em relação a dúvidas, em relação às incertezas da vida. Mas há um caminho para a gente, no meio disso, viver em paz. Tem um jeito para que isso aconteça. Tem um jeito. Então, Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o nosso Pai,
Eu creio que você está aqui presente conosco. O meu pedido, Jesus, é que você fale com cada pessoa que está aqui. Que o Senhor continue falando comigo, que o Senhor fale com a minha esposa, que o Senhor fale com a minha filha, que o Senhor fale com todas as famílias que estão aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Se há alguém aqui da Ucrânia, que fale com essa pessoa, e mesmo que ela não esteja fisicamente aqui, mas que o Espírito Santo possa alcançar almas nesse exato momento na Ucrânia. Nós sabemos que tudo o que está acontecendo, Jesus, já era previsto por você e é necessário que tudo isso aconteça. Mas nós não vamos perder a esperança da Tua palavra, das Tuas promessas, Jesus. Dá o entendimento. Eu seria incapaz de explicar a Sua palavra, Jesus, a Bíblia. Mas eu creio que pela Tua presença aqui nessa sala, o Senhor irá ensinar as pessoas a ser transformados por você, Jesus. Novos pensamentos, novos comportamentos. E que essa semana seja uma semana de divisor de água na vida de muitas mulheres e homens dessa sala. Que acreditam em Deus, mas que ainda não aprenderam a viver na paz. Na paz. Nós dependemos de você, Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, é aqui que você se faz presente. Você garante isso. Sabia disso? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, Ele se faz presente. Amém? Então vamos para a palavra. Bruninha chegou aqui, junto com a Betina. Bom dia. Então, bom dia, meu amor. Aonde 2 ou 3, por exemplo, nós somos 3, mas vocês estão juntos. Não importa se é ao vivo ou gravado. Mas eu creio que no ao vivo a gente vai estar em breve presencialmente, aqui em São Paulo. Eu creio, está próximo. Se você crê, dá um amém aí, pelo amor de Deus. Mas, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele garante, eu me faço presente. Acabou. Olha que glorioso. Você consegue se alegrar por isso ou não? Você consegue se alegrar por ter a certeza, ou querer ter a certeza de que Jesus está aqui? Mas você sabe que eu sempre tive essa dúvida. Que fala que onde... Como que fala? Onde 2 ou mais... Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então, eu sempre tive essa dúvida. E quando eu estiver sozinha? Não, também Ele te faz presente. Porque eu sempre pensei nisso. Entendeu? Mas qual que é a dúvida? Mas quando eu estiver sozinha, Ele não se faz presente? Tem que ter 2 ou 3 ou mais? É, porque Deus fez a gente... Ou é só forma de dizer? Não, não é forma de dizer, não. É fato. Deus fez a gente como um ser relacional. Nós somos seres humanos que viemos para se relacionar. Então a presença de Jesus, ela é diferente quando tem mais de uma pessoa reunidas no nome dele, como nós estamos fazendo aqui. É diferente. Você não consegue viver essa fé sozinho. É igual vai cantar uma música. Uma coisa é uma pessoa cantando uma música, é maravilhoso. Mas quando é um coral cantando uma música, é outro nível. É outro nível, é outra coisa, exato. E não tem como a gente se sustentar. Nenhum discípulo, nenhum homem de fé andou sozinho por muito tempo. Sempre tinha uma pessoa. Por exemplo, você vai falar assim, ah não, mas Abraão andou sozinho. Não, ele tinha esposa, que andou com ele, junto com ele. Moisés tinha Caleb. Josué tinha Caleb. Moisés tinha Arão. Então a gente não veio para viver sozinho nessa fé. O Bruno tem a Bruna. O Bruno tem a Bruna tem o Bruno e nós temos a Betina. E vocês estão junto com a gente está junto com vocês. Nós temos nós aqui. Agora, vocês vão entender um pouco mais sobre essa dúvida que a Bruna acabou de colocar na palavra. Ele vai responder aqui na palavra. Na palavra. Ele responde. O que é fato. Ele se faz presente aqui nesse domingo. Amém? Não vive essa fé sozinho não, porque sozinho você não vai conseguir. Deus conecta pessoas. É óbvio que Deus está dentro de nós, mas Ele quer que a gente ande junto. Tá bom? Por isso que o corpo, Jesus ele fala que Ele é o cabeça, Ele é como se fosse a cabeça, e nós somos o corpo. Tipo, eu sou o pâncreas, você é o fígado, você é o intestino grosso, o outro é o intestino delgado. Por isso que Ele fez a gente diferente, né? Também. Exato. Cada um com o seu dom, com o seu talento, mas que tudo se une, entende? O pâncreas sozinho não é nada. O fígado isolado não é nada. O coração, o pulmão sozinho não é nada. Mas quando está integrado, aí é diferente. Aí se faz um ser humano. Sim. Então, Jesus disse o seguinte, você consegue ler? Consigo. Qual que é?
João, capítulo 20, versículo 19 a 22. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Eita! Tá bom, peraí. Tá ótimo. Vocês estão aí, gente? Já abriram? Então vamos junto, vamos bater o bate-bola aqui. Você quer que eu pegue sua Bíblia lá? Você quer ficar? Não. Não entendeu? Não, eu tô... Seguinte. Jesus aqui nesse exato momento, Jesus ele ressuscitou. Foi então depois que ele morreu. Depois que ele morreu. E os discípulos estavam com medo porque eles estavam perseguindo todo mundo que era discípulo de Jesus, né? Exatamente. E onde eles estavam com medo, estavam onde? Trancados em casa. Na Maria Madalena passa essa parte. Passa essa parte? Uhum. Então, eles estavam trancados em casa. E estavam trancados em casa porque eles estavam com medo dos judeus. Por quê? Porque os judeus, e eles eram judeus também, estavam perseguindo todo mundo que estava andando com Jesus. E eles mataram Jesus. Tinha acabado de ser a crucificação, praticamente, né? A crucificação foi na sexta-feira e Jesus ressuscitou no domingo. Então aqui foi no domingo, que é o dia de hoje, inclusive. E aí, sua vida você pode receber a ressurreição aí agora. Sabe o que é ressurreição? É você receber vida, aonde não tem vida aí dentro de você. Você sabe que, não sei se a Bruna obviamente vai lembrar, uma vez eu encontrei um mendigo perto aqui de casa e o Espírito Santo mandou entregar para ele R$20. E aí eu falei, poxa, mas eu não quero entregar R$20, eu queria... Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa? Ele estava jogado na sarjeta, um senhor. E ele quase não conseguia falar e o Espírito Santo falou, dá R$20 para ele. Poxa, mas eu não posso... Dá R$20 para ele. Aí eu dei os R$20 para ele. Quando eu dei os R$20 para ele tirou do bolso dele um bolo de dinheiro. Um bolo. Eu vi notas de 100, eu vi um boleto bancário, eu vi notas de 100. A primeira nota era uma nota de 100, mas era um bolo. E na hora o Espírito Santo falou assim, dinheiro não levanta ninguém. E naquele dia eu precisava ouvir isso, sabe? Isso foi esse ano, não, foi ano passado isso. Foi um momento que a gente estava muito questionando sobre isso, né? Era um momento que a gente estava de muita dificuldade financeira. Sim. E nesse dia Deus me treinou nisso. Ele falou assim, tá vendo? Dinheiro não levanta ninguém. E ele estava ao lado do posto, lembra daquele posto que inclusive tem um pão de queijo muito gostoso? Você sabe o posto Shell? Que você gosta daquele pão de queijo, né? Eu gosto. Ela já pensou no pão de queijo, já estava lá no pão de queijo. É. E ele não conseguia levantar para tomar um café, tomar um banho e comer um pão de queijo. Talvez você passou a semana toda preocupada por dinheiro e não é isso que vai levantar a sua vida. O dinheiro ele é necessário, fato. Jesus disse, não se preocupe com isso. Eu acrescento isso. O Pai que está nos céus vai acrescentar para vocês. Mas antes de tudo, busque o reino de Deus. Não é sobre Porque dinheiro. quando você busca o reino de Deus, você levanta. E o que é esse reino de Deus? Jesus está explicando aqui. Não é sobre o dinheiro. É que o dinheiro é uma preocupação geral do brasileiro, é uma preocupação geral do ser humano. É uma busca geral do ser humano. Eu me coloco na linha de frente. Mas enquanto eu buscava sucesso profissional para ter dinheiro e como consequência segurança de vida, controle, eu não rompia na fé. Então aonde está o seu coração? Jesus ele disse, é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a mim, ou você serve ao dinheiro. E isso não faz com que a pessoa, Bruna, conclua que se eu estou colado na vida dele, então eu não tenho dinheiro. Não é isso. Mas esse assunto sai da pauta. Só que é uma caminhada para que você entenda isso. Porque a gente, na nossa natureza humana, aprendemos a buscar dinheiro para ter segurança. Para ter os benefícios do dinheiro, os prazeres da vida, para ter segurança e ter controle. Assim eu não tenho tanto medo. Mas quantas pessoas no leito da morte, milionário, não morreu triste? E o dinheiro
Não supriu. Então, se o Espírito Santo está trazendo esse assunto à tona aqui, que não era previsto, ele não tinha falado para mim falar, é porque pessoas precisam ouvir isso daqui. Até quando você vai estar preocupado com o dinheiro? Jesus disse, não se preocupe com isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai entender aqui o que é buscar esse reino de Deus. E quando a gente para de se preocupar e a gente se Você conecta... trouxe água, não, né? Vou buscar água. Pode falar com isso. Não, quando a gente para de se preocupar... Amor, traz pra mim. Só que não usa esse copo não, porque eu botei água da torneira pra molhar a plantinha. Quando a gente para de se preocupar, né? E começa apesar da dificuldade, seja ela financeira, né? Apesar do que for da dificuldade, a gente para de se preocupar e a gente começa a, independente disso, se conectar mesmo, né? Mergulhar na palavra, acreditar que Deus está no controle. Deus vai resolvendo essa outra questão, né? Qualquer questão que seja, Ele vai dando a provisão que a gente precisa. Eu sempre falei uma frase que eu aprendi com meu pai, que ele falava assim, Deus proverá. Às vezes, mas putz, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai conseguir fazer tal coisa? Deus proverá. E durante o momento que a gente passou por uma crise financeira, eu e o Bruno, a gente viu que Deus não proverá, que Deus provê. Eita, é isso aí. Deus não proverá na sua vida. Se você olhar para a sua vida hoje, não importa qual seja a sua dificuldade, Deus não proverá, Deus provê. Isso muda tudo. Quando você fala Deus provê, você traz Deus para o momento presente, para agora. Deus não é o Deus, ele mesmo fala, Deus fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Como que eu vou falar Deus proverá? Deus proverá, eu estou jogando para o dia de amanhã. Não, Deus provê. Agora, para você... Tá sempre no futuro, né? Sempre no futuro. Então, essa história bíblica, a gente vai voltar nela aqui, que nós acabamos de ler, é o momento de ressurreição de Jesus. Aonde ele vai deixar claro, ele vai entregar um presente para pessoas dessa sala. Pessoas dessa sala que estiver disposta a ouvir. Dispara o dedinho no coração, encaminha para alguém aqui, ó. Usa o aviãozinho, manda para 5 pessoas aí, em nome de Jesus. Tem gente ainda que não entrou e que Deus quer que entre aqui nessa sala para receber essa palavra. Então Deus não provê, não proverá, Deus provê. E como que isso na prática acontece? Bom, Jesus estava então ressurreto, Jesus morreu e ressuscitou. Essa galera que estava aonde? Trancada em casa, com medo. Somos nós. Somos nós. Essa galera andou com Jesus quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Existem os 12 aqui que andaram, 12 não, porque Judas não estava aqui, Judas se matou na sexta-feira. Mas existiam discípulos aqui que andaram com Jesus durante muito tempo. Então lembra, Bruno, a gente sempre fala aqui pro pessoal de que para começar na fé, o primeiro passo é você conhecer quem Jesus é. O que ele fez, por quê, entender a história da humanidade, tudo isso está escrito na Bíblia. E aí você decide caminhar com Jesus. A gente está no Cola na Videira aqui, há 680 e poucos dias, caminhando com Jesus. É um caminho, eu caminho todo dia. Tu caminha, eu caminho, nós caminhamos. É ou não é? Mas chega um determinado momento, e aí nesse caminhar você sofre por medo. Talvez pessoas nessa sala, muita gente ainda sofre, ainda está preso no medo. E você percebe que precisa de ousadia, porque Jesus ele fala, não se preocupe com coisa nenhuma. Mas imagina, a natureza humana, nosso pensamento vem, como que eu não vou me preocupar com as coisas? Como que eu não vou me preocupar com o futuro da Betina? Jesus ele fala, não se preocupe com coisa alguma. E eu tenho experimentado essa palavra dele. E eu quero viver cada vez mais essa palavra dele e convidamos você para isso. Por quê? Você vive livre quando você tem a certeza de que você não precisa se preocupar com coisa nenhuma. Agora, não é automático, essa chave não vira automático. Como que ela começa a virar na sua vida? Olha aqui. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Você imagina isso? Você com medo. E aí eu queria até que você compartilhasse de novo o que você falou ontem. Mas você está aqui com medo. Você está numa situação não só de medo, mas numa situação que você não sabe o que fazer. E de repente Jesus se pôs no meio deles. Eles não sabiam o que fazer. Por mais que Jesus tinha falado para eles que ele ia embora, que ele iria reaparecer. E quando ele aparecesse novamente, eles sentiriam uma alegria que não seria tirada.
Mas mesmo assim eles foram dominados pelo medo. Eles parece que esqueceram o que Jesus ensinou. Chegou o momento de não esquecer mais os ensinamentos de Jesus. Sabia disso? Há uma urgência no mundo que está vivendo em guerra. Chegou o momento da gente não esquecer mais os ensinamentos de Jesus, mas eles esqueceram. Tem hora que a gente esquece. Se os discípulos esqueceram, né? Imagina nós. Mas chega um momento que a gente precisa romper isso. Chega um momento que a gente tem que ver na nossa vida a gente sendo cada vez mais dominado menos pelo medo. Cada vez mais dominado menos pelo medo. E mais dependente. Você falou para eu compartilhar o que aconteceu ontem, mas deixa eu só compartilhar uma outra coisa que Deus me falou hoje. Diga lá. Eu tava falando pro Bruno já há uns dias que eu queria muito voltar a participar dos devocionais, né? Ainda mais agora que eu comecei a ler a Bíblia, né? E eu falava pra ele, irmão, mas como que a gente vai fazer com a Betina? Não tem como nós dois, porque sempre ela tá tendo uma demanda. E aí a gente pediu pra Deus que ela, no horário do devocional, que ela ficasse calma. Calma assim, né? Que a gente pudesse participar. Então, é claro que ela é um bebê, mas ontem a gente participou junto e hoje de novo. Sabe o que eu vou te falar? Por quê? Eu nem pedi isso pra Deus. Na verdade, eu falei, Senhor, convence a minha esposa que dá. Porque eu já sabia que isso iria acontecer. Ela pediu. Eu pedi pra que o Espírito Santo convencesse a minha esposa de que dá. É lógico que dá. O cara acalma o mar, como é que ele não vai acalmar uma tempestade? Mas só deu. Acalma uma tempestade, como é que ele não vai acalmar o choro? Então, exatamente. Aí tá o outro ponto. Então, por isso que Jesus disse, pede e recebereis. Quando você está colado na videira, ou seja, quando você coloca Jesus na história, na parábola da videira fala, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Em nome de Jesus. Pedirão o que quiserem. Por quê? Porque ele está no meio de nós. E se você está no meio dele, não estou falando que você está numa religião, você está no meio de Cristo, ele está em você. Já vamos chegar mais sobre isso. Pedirão o que quiserem e lhes será dado. Ela pediu, e o que a Betina está fazendo agora, desde ontem? Está calma aqui no meio do devocional, você pode participar. Aliás, o céu está em festa em ver você aqui, Bruna Legnari Lourinho. E a Betininha também. Quem está entendendo isso? Então, precisa de ousadia. Então, precisa de ousadia e precisa da gente entender o quê? Que quando a gente coloca Deus no jogo, a gente tem um resultado. Quando a gente não coloca, a gente tem outro. Agora você poderia passar o ano todo de 2022 falando que eu até gostaria de participar do devocional, mas não participo por causa que a Betina chora, a Betina é uma criança. Ei, o próprio Jesus disse, o ser humano é bom de dar desculpa, a natureza humana. Por isso que Jesus quer te dar um presente. E nós falamos ontem um pouquinho sobre isso, eu falei nos stories. Chegou o momento de você aí, mulher e homem dessa sala, receber de uma vez por todas uma natureza divina. Está escrito, é uma promessa, eu coloquei ontem para vocês, nós só queremos ajudar vocês a caminhar com Cristo, mas não só caminhar, mas receber uma natureza divina, a dele mesmo. A gente vai ver aqui. Esses caras andaram 3 anos com Jesus e estavam dominados pelo medo, e a palavra de Deus diz, no verdadeiro amor não existe medo, ele lança fora todo medo. Então você tem que desejar viver isso, você tem que priorizar e pensar sobre isso o tempo todo. Eu não aceito ser dominado pelo medo e ponto final. Se eu estou colado na videira, eu não aceito. O medo pode vir, mas nós não aceitamos ser dominado pelo medo. E por quê? Porque a gente tem um Pai que está nos céus. Você tem essa certeza? Se tem, você não pode ser dominado pelo medo. Cara, essa é a verdade. Não, e agora eu pensei assim, cara, eu tenho essa certeza, mas eu lembro de quando eu dizia que eu tinha essa certeza, mas eu não tinha. Aí é onde a gente quer falar. Porque aí sabe o que entra? Até a síndrome da impostora. Exato. Eu digo que eu acredito em Deus, mas no fundo eu não acredito. E aí você começa a se sentir o quê? Até uma fraude, assim, com Deus, sabe? No mundo. Tô trazendo um conceito emocional da síndrome da impostora, que é aquela que faz uma coisa, mas lá no fundo ela não se sente assim. Então ela sente uma mentira por esse mundo, pro mundo espiritual, e acontece muito. Sabe por quê? Agora chegamos no centro de hoje, o que o Espírito Santo colocou dentro de mim hoje de manhã, Bruno. Existem 2 grupos de pessoas nessa sala, infelizmente, mas vai sair todo mundo no mesmo grupo. Existem 2 grupos nessa sala. O grupo das pessoas que são convencidas da verdade
Existem as pessoas que são convertidas nesta verdade. Você acabou de falar, eu tenho certeza. Você falava assim, eu tenho certeza, mas o medo ainda dominava. Por quê? Porque era apenas convencido. Talvez você, na verdade, todo convertido, e não vai pensar, né? Ih, lá vai um cara falar, lá vai um crente falar que converteu. Você precisa entender o que é conversão. Porque todo cara que converteu nesse caminho, ele foi convencido. Mas nem todo convencido se converteu. Vai vendo. Vai vendo. Os discípulos aqui, eles estavam apenas convencidos de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Vocês todos dessa sala, 100%, têm a convicção que Deus existe. Têm a convicção que Deus é Pai. Têm a convicção de que a Bíblia é uma verdade, é uma mensagem, é a verdade. Todos têm aqui nessa sala, não tem? Ou quer ter. De repente você quer ter. Você sabe que Jesus é o Deus vivo. Você sabe. Mas por que o medo ainda domina? Se ele fala que lança fora todo medo. Se ele fala, Bruno, ó, os caras estavam morrendo de medo. Quando ele chega, ele fala que a paz esteja com vocês. E é o que ele faz. Se Jesus está falando que a paz esteja comigo, como que o medo ainda me domina? Como? Vocês estão ouvindo? Ou tem gente que está escutando? Espírito Santo, agora é a hora de sair 100% das pessoas convertidas na tua palavra. O que é isso? Conversão é quando você está andando por um caminho e decide convergir e para um outro caminho. Conversão é a natureza humana me faz ter uma religião, a natureza humana me faz ir no templo, a natureza humana me faz ir na igreja, a natureza humana me faz ajudar pessoas, que bom, porque isso é humanidade. Mas isso não faz com que seja recebida a paz que excede qualquer entendimento. Por quê? Olha aqui. Deixa eu falar uma coisa. Lógico. Se a gente for pensar num carro e a gente tá tá dirigindo e a gente vai fazer uma conversão. Certo. Que é tipo um retorno, né? É um retorno. Se a de gente 180 for graus. observar... Um retorno de 180 graus, não é um retorno de 90. Então, conversão é 180 graus. Então, mas se a gente for observar, são 2 voltas que a gente dá, né? Você tá ali no carro, aí você tem que virar, vamos supor que você vai fazer uma conversão para a esquerda. Você vai virar para a esquerda e depois para a esquerda de novo, certo? Para você fazer uma conversão. Sim, a gente fez uma conversão ontem. São 2 esquerdas. Esquerda e esquerda. Certo. Senão, se você virar só para uma esquerda, você vai para outra direção, não é uma conversão. Exato. E aí eu tava pensando que, por exemplo, quando eu, às vezes, eu tô com medo. Uma situação financeira, uma situação de saúde de alguém. Igual outro dia lá que vocês souberam, né, meu pai infartou. Então, o medo ele vem, começa por aí. Aí, eu vou converter. Então, eu tô andando aqui no caminho do medo. Aí eu vou virar pra esquerda. Falar, não, calma. Deus disse que mal nenhum iria acontecer, eu confio em Deus, eu acredito que tudo é Ele, certo? Certo. Só que, vou falar o que acontece comigo. Mesmo eu trazendo Deus, eu preciso, o medo volta de novo. Cara, eu sei que eu tenho Deus, mas cara, meu pai tá infartando. Eu sei que eu tenho Deus, mas eu não tenho dinheiro na conta. Então assim, você traz Deus, mas mesmo assim o medo volta. E aí você tem que fazer o movimento de falar, ok, agora eu tenho 2 coisas. Eu tenho Deus e eu tenho medo. Aí você tem que fazer essa escolha. Aí vira de novo. Aí você vira de novo pra esquerda. Quem tá entendendo isso? Então assim, não é assim que você vai sentir medo, você vai lembrar de Deus, você vai sentir medo de novo, e aí você vai ter que fazer uma escolha. Qual dos 2 você vai alimentar? Tava pensando nisso. E sabe como que isso vai acontecer? A segunda esquerda, só existe um jeito para fazer essa segunda esquerda. O ser humano sozinho não vai conseguir. Precisa disso aqui que Jesus acabou de falar. Ó. E dizendo isso, mostrou as mãos. Jesus mostrou as mãos dele, porque estava marcado da cruz. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus disse outra vez. Outra vez? Nossa. Então virou uma esquerda e depois virou outra esquerda.
Esquerda, esquerda. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, e tiver com vontade, você assiste de novo. Presta atenção. Ou senão você pega o carro e vai fazer uma conversão hoje que você vai exatamente, faz uma conversão. A gente fez uma conversão ontem voltando da casa da minha mãe. Então veja, que a paz, ele está dizendo de novo, que a paz esteja com vocês. Assim como meu pai me enviou, eu também envio vocês. Só os discípulos de lá? Não, eles já morreram, irmão. Pedro morreu, João morreu, esses caras tudo morreram, irmão. Um dia a gente vai ver eles em nome de Jesus, beijo no coração de todos. Agora ele está dizendo pra gente, assim como o meu pai me enviou, eu envio vocês. Envia para onde? Envio vocês para não ser dominado pelo medo. Ele vai me enviar para fazer a obra. Ele vai me enviar para ir no templo. Ele vai me enviar para ter uma religião. Não, eu envio vocês para andar distantes do medo. Eu envio vocês para ir na paz. É isso que ele está falando. E como que isso vai acontecer? E havendo dito isso, Jesus soprou sobre eles e disse. Jesus soprou. Recebam o Espírito Santo. Se recebam o Espírito Santo, a gente para aqui. Recebam o Espírito Santo. Então Jesus ele falou, a conversão. Então na verdade o que o Espírito Santo me trouxe isso, e veja que é Deus que está confirmando isso daqui. Quem tá ligado, você está vendo que Deus está confirmando. É porque o Bruno não fala a palavra antes. Eu não falo para ela a palavra antes. Eu fico na hora aqui com vocês. E na hora que eu chego, e aí eu anoto as coisas que Deus me fala e depois eu esqueço também, para quando chegar aqui, e deixo de lado o papel essas coisas, quando chegar aqui, para que Deus faz o que tem que ser feito aqui. Nesta live, porque ele sabe nome e sobrenome que está aqui, gente. Pelo amor de Deus, véio. Ele sabe quem é você, ele sabe tudo, ele tem muito mais informações que você mesmo, de você mesmo. Mas ele está dizendo o seguinte, o Bruno, porque eu fiquei questionando, eu falei, Deus, por que, cara? Tem um monte de gente no Cola na Videira, eu era assim, tem um monte de gente ainda no Cola na Videira que acredita em Deus, mas não consegue ficar, ainda continua escravo do medo. Um monte de gente que acredita em Deus, é colado na videira, que vai ou tenta ir na igreja, mas ainda é dominado pela preocupação, e o Senhor está dizendo para a gente não se preocupar com coisa alguma. Como que isso vai ser resolvido? Aí o Espírito falou, fala para o povo, então receba aí, assim diz o Senhor, né? Assim que está na Bíblia, então é assim que a gente vai fazer. Assim diz o Senhor, ou você é convencida por essa mensagem, ou você é convertida nesta mensagem. Então, não adianta apenas você ser convencida. Deus está te chamando para você ser convertida. Deus não está te chamando. Você sabe que Jesus entrega a paz que excede qualquer entendimento. Você se alegra ao ver falar de Jesus. Você entra aqui no devocional, você vê que a gente está falando do Cristo e você se alegra disso. Jesus não quer que você se alegre do dizer do Cristo. Jesus quer que você viva neste Espírito Santo. Para isso você precisa fazer uma conversão na tua vida. O que é fazer uma conversão na tua vida? É você buscar incansavelmente, pensando, raciocinando, se auto-observando. Eu quero andar como Jesus. Eu quero guiar como Jesus. Sabe por quê, Bruna? O apóstolo Paulo escreve, eu gosto dessa versão mais atualizada, mas na linguagem de hoje, que diz o seguinte: as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Se você apenas está convencido dessa fé, porque se você não está convencido dessa fé, você nem estaria aqui, né? Ou você está buscando ser convencida. Não é o Bruno que te convence, não é a Bruna que te convence, quem te convence é o próprio Deus. O primeiro passo é você ser convencido. Daqui. A Bruna achava que Jesus era primo do Buda. Primeiro você é convencido. Primeiro você é convencido, isso é um fato. E não é por nós, esse convencimento ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Quem trouxe ela aqui, quem convenceu ela de vir aqui com a Betina, não fui eu. Eu não fiquei assim, Bruna, vai pro devocional, Bruna, vai pro devocional. E alguns vão pensar assim, não, mas tem que falar. Irmão, eu quero viver a plenitude da palavra, eu não tenho que falar nada. Deus fala o tempo todo, eu só tenho que orar. Acabou. Eu tenho que fazer a minha parte e orar. Faz sua parte e ora, faz sua parte e ora, faz sua parte e ora. E você vai ver o que vai acontecer com os que estão ao seu lado. Foi assim na conversão da Bruna. Um beijo no seu coração, Letícia. Gratidão. Que Deus te dê em dobro. O que acontece? A Bruna, ela foi convencida sobre esta fé totalmente pelo Espírito Santo. E eu vi isso de palco, irmão. Vi isso sentado no camarote.
E foi lindo ver. Mas depois do convencimento, precisa da conversão. Que aí somos nós. E lembra, convertido, conversão, não é o crente que você está pensando em a religião, evangélico, não. É você decidir viver a palavra de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Porque se eu não sou guiado por esse Espírito Santo, que Jesus está dizendo, receba o Espírito Santo. Sabe o que é engraçado? No momento da história, na linha do tempo, Jesus só falou, receba o Espírito Santo. Eles receberam, mas ainda não aconteceu o dia de Pentecostes, que foi quando de fato eles foram batizados pelo Espírito Santo. Então primeiro você recebe o Espírito Santo, e nós vamos orar aqui para que todos recebam o Espírito Santo aqui. Tem muita gente que já tem o Espírito Santo aqui, mas tem muita gente que ainda precisa ser batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo, eu gosto como a minha mãe me ensinou, que é como um batismo da fé. Mas não é só um batismo da fé de convencimento. Ninguém me tira da cabeça mais essa fé. Eu sei qual é o caminho, eu não procuro em outro Deus, eu não procuro em outro lugar, eu não procuro em nada. Eu já sei que Ele é a videira, é a minha fé. É nele que eu tenho fé. Mas precisa agora viver as palavras dele. Isso é conversão. Por quê? As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês dessa sala, porém, não vivem como manda a natureza humana. A natureza humana é dominada pelo medo e pela preocupação, irmão. Nós não podemos aceitar isso, porque isso não agrada a Deus. Mas como o Espírito de Deus quer. E se é que é o Espírito de Deus que vive realmente em vocês? Vou ler de novo. Vocês, porém, não vivem conforme... Vocês, porém, não vivem conforme... Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Você está vivendo como o Espírito de Deus quer? Se eu passei a semana toda preocupado, eu não estou vivendo como o Espírito de Deus quer, porque Ele disse para eu não estar preocupado. Se eu fui dominado pela ansiedade, é a mesma coisa. Se eu fui dominado pelo medo, é a mesma coisa. Se eu fui dominado pela guerra, é a mesma coisa. Se eu fui dominado pela discórdia, pela rixa, pelo ciúme, pela picuinha, pela fofoca, aquela história toda, pela prostituição, eu não fui. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Agora guarde isso daqui. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Isso aqui é muito forte. Jesus chegou no meio dessa sala onde a galera estava com muito medo. Lembra? Talvez seja você. Mas Jesus se faz presente nessa sala e está te dizendo 2 vezes que a paz esteja com você. Mas Ele não só diz isso, como Ele diz no final: receba o Espírito Santo. Receba essa natureza divina. Foi para isso que Jesus veio, irmão. No resumo, Jesus veio por isso. No resumo, Jesus veio por isso. Porque é isso que te convence e que te converte. Senão você só é convencido. E você aqui no Cola na Videira não está sendo chamada para ser apenas convencida por Deus. Deus quer que você receba a natureza divina dele. E se você for no mínimo inteligente, eu creio que você é, se Deus está falando para mim que Ele quer me dar a natureza divina, se Ele está falando para mim que não é para eu andar na natureza humana, então é óbvio que eu não posso andar dominado pelo medo. Porque o medo não faz parte de Deus. Você entende? Por isso que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que é isso? Busque em primeiro lugar o Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo também disse para Roma: ei, o Espírito Santo não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça de Deus no Espírito Santo. Então você você viver convertida nessa mensagem é você buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai fazer você cheirar cocaína, irmão. O Espírito Santo não vai fazer eu usar pornografia. O Espírito Santo não vai fazer eu me prostituir. O Espírito Santo não vai fazer eu ser dominado pelo medo. O Espírito Santo não vai fazer com que a gente viva na desgraça. O Espírito Santo vai fazer com que a gente viva a graça de Deus. A graça capacitadora.
A graça que transforma os seus pensamentos e os meus. A graça que transforma os seus comportamentos. Por isso que você tem que olhar para a sua vida e ver que você ainda não mudou os seus comportamentos. Por quê? Porque é apenas convencida desta fé. Você precisa se converter nesta fé. O que é isso? Você precisa andar como Jesus andou. Jesus não foi dominado pelo medo. Jesus chorou. Isso não anula o choro. Mas não foi dominado pelo medo. Jesus não foi dominado. Um beijo no seu coração, família de brasileira que mora em Massachusetts. A Bruna, o Bruno e a Fernanda. Beijo pra vocês, obrigado. Vocês estão entendendo isso, gente? Deus está falando com vocês? Tem a história de um cara que estava vendo o Espírito Santo agir na vida de Pedro e dos discípulos. Que Pedro e João, que escreveu aqui, eles não sabiam nem ler nem escrever. Mas cheio do Espírito Santo, 3.000 pessoas foram convencidas pela mensagem e não convertidas. Eu espero que vocês tenham pego a diferença. Que isso muda a sua vida. Isso muda a sua semana. Isso muda tudo. E na prática, assim, como E aí que um cara, só pra rapidinho, pra você fazer a pergunta. Aí na prática, acho que foi picado aqui. E na prática, um cara tentou comprar o Espírito Santo. Eu compro. Eu quero comprar. Não tem dinheiro que pague o Espírito Santo, sabia? O Espírito Santo foi pago na cruz. Entenda isso. Jesus só entregou uma coisa na cruz. O Espírito dele mesmo. Como diz a Bíblia, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele, irmão. Então pensa, se você tem o Espírito de Cristo, se eu tenho o Espírito de Cristo, se eu creio que eu tenho, se eu quero esse Espírito de Cristo, eu não posso querer a dúvida. Eu não posso querer a preocupação. Eu preciso entregar para ele. E aí Paulo também vai dizer, Deus falando com a gente, de que olha, se vocês receberam o Espírito de vida, entregue sua vida para ele. Entrega o controle da sua vida, está escrito. Se Deus te deu vida, entrega o controle de vida para ele. Quando a gente é apenas convencido, a gente recebe vida. Talvez você recebeu algumas bênçãos que são bênçãos esporádicas, bênçãos que faz você não passar fome, bênçãos pontuais, irmão. Pontuais, coisas... Deus não quer de bênçãos pontuais. Deus quer a plenitude inteira, quer você todinho para ele. Para isso você precisa falar para ele: eu quero me converter. Eu quero fazer o quê? Das duas esquerdas. Porque eu ia falar isso na prática. Eu acho que a conversão é quando você... Então lembra, eu tenho o medo, a dúvida, a preocupação. Aí eu, por ter sido convencida, né, eu acesso Deus ali. Eu trago Deus, eu lembro das promessas de Deus. Eu lembro que Deus prometeu viver na terra como no céu. Ele pede pra gente isso. Eu lembro que, eu vi no devocional hoje de manhã tal coisa, Deus me falou tal coisa. Certo. Aí, a partir disso, aí vem a principal etapa da conversão, que a conversão nada mais é do que uma escolha. É uma escolha. Né? É um desejo. Por isso que Jesus ele diz, se vocês escolhem a conversão, então vocês têm que pedir o Espírito Santo, que é a conversão. E eu quero orar e declarar que o Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo hoje. O batismo é o controle de Deus. O batismo, a virada de grande chave, que você sabe que tudo mudou dentro de você. Isso vai acontecer. É o quê? A chave que tudo mudou dentro de você. Quando você tem a certeza. Presta atenção. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo é alegria, paz e justiça de Deus, ou seja, vontade de Deus dentro de você, porque é o Espírito Santo isso. Então, se você está vivendo isso daqui no meio da preocupação, no meio da guerra, no meio das notícias ruins, no meio do coisa que você está vivendo pelo Espírito Santo, você está vivendo convertido. Você não é dominado pela preocupação. Apesar da preocupação estar aí, na sua frente. Só que você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você, irmão, a natureza divina, presta atenção, velho. E isso é o seguinte, Jesus ele disse, vocês não vão conseguir comprar, como um cara tentou comprar. Pedro já chegou para ele e falou assim, maldito é você, viu? Quase que ele falou assim, ô Lúcifer, sai daqui. O cara quis comprar. O Espírito Santo se pede de todo o coração, acima do seu entendimento.
com toda a sua força. Lembra quando Jesus falou? Quais são os dois principais? Qual que é o principal mandamento, Jesus? Você é Jesus, vai. Qual que é o principal mandamento, Jesus? Perguntaram para Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a próxima como a ti mesmo. Isso. Aí ele só acrescenta assim... Conforme escreveu Marcos, Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Sabe o que é amar a Deus, irmão? Você pensa que amar a Deus é você ajudar alguém. Não é. Ajudar alguém é humanidade. Quase que uma obrigação. Se não é que seja uma obrigação. Amar a Deus é você buscar o reino de Deus dentro de você. Porque o reino de Deus não se vê. O reino de Deus, que é o próprio Jesus, não se vê em 2022. A gente vai ver ele um dia. Mas em 2022 ele habita dentro de você. Pelo Espírito de Cristo. Está aqui, ó. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Eu posso acreditar. Irmão, eu vivia assim, Bruno. Lembra? Eu vivia eu ia na igreja, eu acreditava em Jesus, eu lia a Bíblia, mas eu não pertencia a Jesus. Por quê? Porque eu ainda era dominado pela ansiedade, pelo controle, pela prostituição, pela mentira, pela traição. Eu ainda era dominado por essas coisas, então eu não pertencia a Jesus. Isso escandaliza vocês, isso assusta vocês, ou isso te deixa com mais ânimo de buscar com toda a prioridade ele? Porque não basta acreditar para você ser dele, você precisa ter o Espírito de Cristo. E você tem que validar se você tem o Espírito de Cristo ou não. E é muito lógico. É só você avaliar os seus comportamentos. Avalie os meus, eu avalio os meus e você avalia os de vocês. Você avalia o seu. O comportamento diz se você pertence a Cristo ou não. E tá tudo bem você ter percebido nesse momento, falar assim, cara, realmente eu acho que eu não tenho o Espírito de Cristo. Eu só acredito nele. Eu só sou convencido pela mensagem. Pronto. Deus só trouxe essa palavra hoje e trouxe você aqui para você falar e declarar: eu quero ser convertida, eu quero o Espírito de Cristo. Eu escolho isso. Eu escolho isso. Que querer. E se você escolhe isso, Bruno, então na prática você tem que cumprir o que está escrito aqui, ó. Amar a Jesus como seu único Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com toda a sua força. É muito forte isso. Isso resume para mim numa palavra chamada priorização. Mas é um priorizar não teórico. É um priorizar que, nada é mais importante. A Bruna não é mais importante para mim do que Jesus. A Betina, que acabou de chorar, não é mais importante para mim do que Jesus. E só Deus sabe o meu coração para saber se isso é uma verdade dentro de mim ou não. Mas para ser uma verdade dentro de mim, eu preciso ter comportamentos em relação a isso. A minha casa não é mais importante do que Jesus. O meu carro não é mais importante do que Jesus. Até porque tudo que eu tenho hoje é do próprio Jesus. Eu sou dele, não sou? Você é dele, não é? Ou você quer ser dele, não quer? Então pronto. Então entrega, se converte logo. Porque sua vida ainda não rompeu porque falta conversão. Só existe convencimento. Convencimento te aponta para onde? Para religiosidade. Você pode até ser salva, mas eu creio que não vai ser salva. Sabe por quê? Porque você não vai suportar o tamanho dos problemas que ainda estão por vir no mundo. A gente só vai suportar os problemas do mundo, Bruno, que só está começando, se a gente for convertido, irmão. Só se eu tiver essa paz inabalável. Só se eu tiver o Espírito de Cristo para poder suportar as guerras, irmão. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. É só uma sinalização do que ainda está por vir. Ou o próprio Jesus disse, Bruno, olha que forte isso daqui. É uma responsabilidade que a gente está fazendo aqui, viu, gente? Você tá aí, não é oba-oba não, filho, né? Negócio de influencer, youtuber, sei o que, não é isso aí não. Isso aqui é só um canal, velho. Não é isso aqui não. Se liga no que tá acontecendo aí, irmão. Se liga aí, senão aqui não é seu lugar não. Ó, Jesus ele disse, olha que forte.
Olha que forte. Porque nesse tempo, e é esse tempo que nós estamos vivendo, em tempo de guerra, Jesus estava falando da grande tribulação, das guerras que estão começando a acontecer e tal. E ele já era previsto isso. Mateus capítulo 24. Mas Jesus ele disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, e nunca jamais haverá. O que está por vir, irmão, existe uma grande notícia que é a eternidade, mas também existe uma grande tribulação a vir. E eu não quero viver essa grande tribulação, irmão. Eu e minha casa. Eu não quero que vocês vivam essa grande tribulação. Para isso a gente precisa, até lá, permanecer no Espírito de Cristo. O que é permanecer na fé? É permanecer no Espírito de Cristo. Quando você lê a Bíblia, você está chamando o Espírito de Cristo para a sua vida. Mas você precisa praticar agora o que a Bruna acabou de dizer. Escolha. Escolher é decisão e prática. Eu quero. Então amanhã, às 19h30, no Zoom, a gente vai estar junto. Amanhã de manhã às 8h15 e amanhã às 19h30 no Zoom, Deus já deu a pauta sobre o encontro de amanhã, que também vai ser um momento de compartilhar testemunho, compartilhar experiências com Deus, tirar dúvida, mas amanhã a gente vai falar mais sobre este Espírito Santo que Jesus te entrega aqui agora. Você vai ver mais amanhã, com mais profundidade, o tamanho do poder disso e da importância de você ter isso. Porque foi isso que fez com que os apóstolos parassem de ter medo. Mas se você ainda passa na sua cabeça, mas às vezes a gente tem medo, né? Às vezes a gente é dominado pelo medo. É porque você ainda vive a natureza humana. A gente tem medo, mas a gente ser dominado pelo medo é uma escolha. O medo é como ele vem, mas você tem um escudo, que é a fé. Exatamente. A fé não é a fé do convencimento, é a fé do convertido. É a fé do Espírito de Cristo. Que o medo bate e vai embora. O próprio Deus faz isso. Mas eu preciso buscar o Espírito dele. E de verdade, reflitam sobre isso, que foi uma coisa que Deus falou aqui no meio do devocional, me lembrou sobre o tempo que eu dizia que eu acreditava, mas lá no fundo eu não acreditava. Exato. Então reflita, o que é que de repente você diz, mas lá no fundo você sabe que aquilo não é real. E se você diz é porque existe um desejo de viver isso. Então busque e não é porque normalmente a gente diz e não realiza simplesmente por falta de presença, por falta de escolha. Porque se eu quero acreditar em Deus, é porque eu sei como acreditar em Deus. Só que por hábito, por falta de escolha, por estar mais conectado com a minha natureza humana do que com a minha natureza divina, eu acabo não sabendo viver isso, entende? Então, para você refletir sobre isso, em qual situação especificamente você precisa ser convertida. Você precisa, de fato, eu preciso parar. Eu lembro, eu falei isso na palestra que eu dei na Marquei ano passado. Tinha um momento da minha vida que eu só falava. Ah, não, eu acredito em Deus. Ah, não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho um projeto tal, eu faço isso. Eu só falava e eu não realizava nada. E chega um momento da nossa vida que a gente tem que parar de falar. Eu lembro que eu falei comigo mesmo um dia. Eu falei, cara, eu só falo isso, aquilo. Na verdade, 50% do que eu falo que eu faço, ou que eu tenho, ou que eu sou, eu não sou. E eu lembro que eu fiquei constrangida comigo. E eu falei assim, quer saber, a partir de hoje eu parei de falar e eu vou começar a fazer. E eu só vou começar a falar depois que eu fizer. Então, para cada situação, vamos fazer uma oração? Porque agora você precisa pedir, porque não é o Bruno e a Bruna que te entrega o Espírito de Cristo. É Ele mesmo. Esse Espírito que vai te fazer converter, Ele é santo. E só existe um que entrega, Jesus. Você precisa pedir para Ele. Você precisa pedir. Então agora, a título, em oração, muito simples, eu queria que você fechasse os olhos. Eu queria que você fechasse os olhos. Meu Pai, tá aqui, tá feito, tá entregue a tua mensagem. Mas por favor,
não queremos parar por aqui. Nós não queremos apenas o entendimento da palavra, nem apenas o convencimento de que isto é uma verdade. Nós queremos ir além. Ir além é buscar o seu Espírito, Jesus. E quanto menos a gente esperar, a gente recebe. Então, Jesus, está aqui o teu povo, está aqui as pessoas, mulheres e homens, crianças talvez, idosos, não importa. Nesse exato momento, você que está ouvindo essa oração, pede o Espírito Santo. Fala assim: eu quero o Espírito Santo, que traz paz inabalável para a tua vida, que traz certeza inabalável para a tua vida, que faz você andar essa semana recebendo notícias ruins e recebendo perseguição no trabalho, mas você vai lembrar: eita, eu estou na presença de Cristo, então eu sigo firme. Eu não sou abalado pelo medo. Nós não seremos mais abalados por este medo, meu Pai, porque o medo faz parte da natureza humana. E na cruz você trocou. Na cruz você deu a possibilidade para todos dessa sala, no ao vivo e no gravado, de viver dominado pela tua natureza, meu Pai. Então eu preciso do convencimento, Jesus, mas eu preciso que você convença essa pessoa de que ela precisa praticar, que ela precisa agora agir, pautado na tua palavra. Ela já conhece muito a Bíblia, meu Pai. Ele já conhece muito a Bíblia, meu Pai. Agora precisa viver a palavra, precisa ver com os próprios olhos. Eu não sou mais dominado pelo medo. Nós não seremos mais dominados pela falta de paz, meu Pai. Nós não seremos dominados pela insônia, pela depressão, pela tristeza. Não. É pela certeza, é pela alegria, é pela compaixão ao próximo, meu Pai. É por isso que nós queremos ser dominados. E só você para fazer isso dentro de nós. Só você para fazer isso dentro de nós. Então, toda a honra, toda a glória do Cola na Videira é tua, Jesus. É tua. Então, mulher e homem que está aí do outro lado, olha para cá. Olhe para cá. Recebe agora, como Jesus falou, eu estou dizendo aqui, no nome dele, como a gente leu. Receba o Espírito Santo agora. Como Jesus soprou e como uma fé de uma criança do lado de cá. Eu preciso ver você vivendo isso. Chega de tanto choro, chega de tanta tristeza, chega de tanto medo e preocupação te dominando. Chegou o momento do Espírito Santo invadir você. Invadir, irmão. Invada o Espírito Santo. Mostra para ela que falta mais uma esquerda. Já deu muita esquerda há muitos anos, só está numa esquerda. Falta você virar mais uma esquerda. Falta agora mais 90 graus, já virou 90. Falta agora mais 90 graus. E aí, você vai viver o improvável de Deus. E aí você vai conseguir entregar o controle para Ele. Porque você já vai ter tudo. Você não precisa ter mais nada externo. Nada. Eu não preciso de nada mais, irmão. Nada. Eu só preciso do Espírito de Cristo. Ele acrescenta tudo na minha vida. Ele me deu minha filha que está aqui do meu lado. A Bruna não queria ser mãe. Ela não tinha essa vontade de ser mãe. Mas o Espírito de Cristo que habita na minha casa convenceu ela. Eu quero ser mãe. Aí agora ela está falando que não quer ser mais mãe. Mas se o Espírito de Cristo... Uma brincadeira só. Só uma brincadeira. Mas é verdade. É só... Vocês sabem que desde 2018 eu brinco aqui com vocês. Mas na verdade eu estou falando sério. Mas veja. Ela falou assim, eu não quero ser mais mãe. Mas não, eu só quero ser mãe da Betina. Isso. Mas se o Espírito de Cristo quiser... Olha, a Beatriz e o Davi... Mas se ele quiser... O Espírito de Cristo faz o que ele quiser. Então a gente confia em quem? No Espírito de Cristo. Por exemplo, eu quero ser pai de mais 2. Aqui a gente está abrindo a nossa vida para vocês. E não adianta vocês falarem assim, não adianta vocês falar nada. A questão é a seguinte. Nós somos guiados pelo Espírito de Cristo. Eu quero aprender cada vez mais e desejo isso. Não desejo ser guiado por bispo. Não desejo ser guiado por pastor. Não desejo ser guiado por igreja. Não desejo ser guiado por templo. Não desejo ser guiado por pessoas. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Cristo. E eu convido você a isso. Porque imagina se você for guiado por um pastor, por um padre, por um bispo, por um papa. Imagina se você for guiado por uma pessoa.
E se essa pessoa morre? Como que você fica? Hã? O Espírito de Cristo, ele é eterno. Então, como diz o apóstolo Paulo, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Pertence a alguma denominação, alguma placa, alguma coisa. Você não pertence ao Cola na Videira. Você pode pertencer a Cristo Jesus, se você quiser. Você não pertence ao Bruno e à Bruna. Nós não somos dono de nada. É o Espírito de Cristo que convence o ser humano de todo o pecado, que dá um entendimento, que coloca a luz. Ah, mano, isso é bom demais, velho. Não, o mais engraçado é quando você bota sua cara assim, ó, pra frente. É que não... Presta Depois atenção. que chama ele de bichinho de goiaba... É tipo um bichinho de goiaba que sai assim de goiaba. Espírito de Cristo. Mande 5 então, mas se ele vai mandar 5 filhos, ele vai mandar também a provisão, né? Já estão falando ali, ó, vejo... Ai, travei. Ei, Vem Davi e Beatriz, gente, pelo amor de Deus. Vamos ficar com a Betina, já tá bom já. tá certo. Né, filho? Ô, gente, receba mesmo aí o Espírito Santo, porque é somente ele que vai fazer com que, e fez com que os discípulos não fossem mais dominados pelo medo, e também faz com que você não seja mais dominado pelo medo. Essa é a realidade. Então amanhã às 8h15 a gente vai estar junto aqui, e à noite às 19h30 nós vamos amadurecer mais sobre o recebimento do Espírito Santo, e você vai ver amanhã que você não vai ter mais saída. Ou você busca ele, ou você busca ele. Você vai ver na palavra amanhã. Deus já deu a pauta. É uma trilha que a gente vai fazer amanhã. Ele já deu a trilha, o caminho de como que... Por que que você vai entrar nesse caminho e você não vai conseguir mais ver outra opção? Você vai falar assim, eu quero só essa opção. Essa é a realidade. Beleza, gente? Deixa eu fechar, que senão a gente não vai conseguir gravar. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilha com alguém, marca alguém. Esse devocional vai ficar gravado aqui no Instagram e também lá no nosso canal, no aplicativo Vizinho. No aplicativo Vizinho. E o que mais que a gente pode falar aqui pra eles? De recado? Acho que é isso. É isso? Ah, e manda uma... Ó, copia... Eu não Já fiz um falou, né? post de hoje, da mensagem de hoje ainda. Na verdade não tá escrita, mas eu vou escrever a boa notícia pra hoje. Aí aqui no Instagram, você tá vendo que todo dia a gente tá colocando uma boa notícia. E eu gostaria que você compartilhasse essa boa notícia. Você que está colado na videira, que faz parte da família JC, que acredita nesse projeto levantado por Cristo, que acredita que nós estamos sendo guiados pelo Cristo. Então eu conto com você para você poder compartilhar, né, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, e também passar para alguém tudo que você aprendeu aqui hoje, passar para alguém presencialmente se você for encontrar alguém e se o Espírito de Cristo permitir. Tá bom? É isso que a gente queria compartilhar aqui com vocês. A Lu quer tirar um print. Tira um print aí. Amor, vira aqui pra eu mostrar um negócio aqui. O pessoal do Cola na Videira. Olha isso, gente. Olha isso aqui. Tem uns cachinhos formando aqui, ó. Print, vai. Print, filha. Procurei outro lugar. Era o deck na beira da lagoa. Pera aí que eu vou tirar os comentários. Como tira aqui? Nos 3 pontinhos. Tinha um morro. Esperei. Pronto, vai. Vai cair, a gente não vai conseguir salvar. Essa live tem que ficar salva. Gente, um domingo maravilhoso pra vocês, abençoado. Um beijo no coração. Pega o seu carro hoje, procura uma conversão e faz a conversão e se conecta com esse movimento exterior pra você entender exatamente a força interior que tem isso. Amém, profeta. Ai. Voz do meu rei. Ó, quando você pegar o dia nublado, ó Deus falando com você, meu filho, não deixa a nuvem te enganar. Pode até chover. Pode chover e você não vê o sol. Mas além das nuvens, Jesus está lá. E aí esse Salomão fala aqui. Olha o que ele fala, ó. Nem tudo se vê
Mas eu sei que Cristo vive, temos que crer. Tudo se você pode não ver, mas o que importa é que Cristo vive, que você crê e que você converte nele, que você anda nele, com o Espírito dele. Esse é o segredo da fé, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus. Beijo, gente. Nós temos que crer.